pergunta pra gente como que é morar em Londres, quanto custa, dá pra juntar dinheiro, quanto que eu gasto por mês? Sim, essa é uma das perguntas que a gente recebe toda hora. Então hoje a gente vai falar sobre o custo de vida em Londres, quanto gasta, quanto ganha, é hoje. Vai! Mesmo que você não esteja pensando em morar em Londres, o inglês é essencial para sua viagem. E não dá pra pensar em intercâmbio, pensar em estudo aqui no Reino Unido sem pensar na Ice Group Education, que é parceiro do Londres na Lata. Ele já tem mais de 10 anos de experiência ajudando pessoas a realizar o sonho de falar inglês. Exato. Então conversa com o David, super gente boa, tenho certeza que ele vai ajudar você a realizar seu sonho de pisar aqui na Terra da Rainha e dar um boost no seu inglês. Lembra que o mundo é maior para quem fala inglês. Oh. Todas as informações estão na descrição desse vídeo. Bom, antes de começar o vídeo, só deixar claro duas coisas. Primeiro que a gente não vai usar a taxa de conversão para o real, para esse vídeo valer por muito mais tempo. Então, só colocar ali no Google real para libra, você já vai saber quanto está valendo e já faz a continha. E lembra também que o estilo de vida das pessoas muda bastante. Tem gente que vai querer sair para comer alguma coisa fora, tem gente que só vai comprar no supermercado. Então a gente vai tentar generalizar para todo mundo ter uma ideia do quanto que se gasta por aqui. Exato. A gente vai tentar trazer tudo um pouquinho para baixo, arredondar para baixo, para não assustar ninguém, mas tentando ser realista da mesma forma, para também não vender uma ilusão. Bora, então vamos começar. A primeira coisa, que é o que mais assusta, a mais cara de todas, né, de morar em Londres, é realmente a moradia, mas é a primeira coisa que você tem que pensar, né? Se você quer passar um tempo aqui, tem que ter um teto, né? Então vamos lá, quanto custa para morar em Londres? Quanto custa morar em Londres? Então beleza, vamos começar com um apartamento de 3 quartos, né? Começar já pesado. Eu quero ir com a minha família, eu quero ficar de boa, não quero dividir casa com ninguém. Apartamento de 3 quartos. Vamos pensar em zona 3, vai? Não é centrão, mas também não é super afastado. Zona 3, para quem não conhece, né? Começa na zona 1, que é bem central, depois zona 2 um pouquinho mais aberto e etc. Então zona 3 tende a ser quase perto de tudo, né? E não é tão caro como se fosse na Zona 1. Sim, vamos só falar que Zona 3 é um ótimo lugar para morar para quem está chegando aqui. Tem trem, às vezes, da Zona 3 para o centro de Londres que demora 15 minutos. Então, assim, tranquilíssimo morar na Zona 3. Então, beleza. Se você pensar em 3 quartos, num apartamento na Zona 3, você vai gastar, em média, em torno de 1.500, 1.600 libras, mais ou menos, trazendo um pouquinho para baixo, né? Sem ser uma super casa. Sem ser uma super casa, sem as contas. Sem as contas. Então isso é importante também. A gente vai falar das contas daqui a pouco. Então pensar em 1.600. Agora vamos diminuir um pouquinho então, tá? 3 quartos é muito. Calma aí, Luiz, também já chegou assustando, né? Pé no peito, assim, calma. Não, eu vou primeiro, minha família vem depois. É isso, que é o mais comum. Então vamos pensar um pouquinho mais humilde, então, um estúdio ou até um apartamento de 1 quarto. Você vai gastar aí no estúdio em torno de 900 libras, no apartamento de 1 quarto 1.100, 1.200 libras mais ou menos. Essa vai ser a variação por ali. E aí você já pensa nos 2 quartos, vai estar meio no meio do caminho aí. Bom, como a gente falou, não tem contas inclusas nesse caso. Então você vai ter que se preparar para pagar água, luz, exato, internet. Council tax, que é uma taxa que se paga aqui em toda a propriedade também. Então vamos pensar, né? Gás é uma coisa que gasta muito por causa do aquecimento, principalmente no inverno, né? Mas em média, vamos pensar em umas 300 libras de conta, mais ou menos, para sustentar uma casa. Lembrando que nesses casos você vai precisar de até 5 semanas de depósito para começar a morar lá, né? Então você vai ter que ter uma graninha guardada para chegar aqui. Exato. O que eles fazem isso? É tipo um cheque calção, né? Se você destruir toda a propriedade do cara, o cara tem esse dinheiro para consertar as coisas que você quebrou. Normalmente eles devolvem o dinheiro inteiro se você cuidar da casa direitinho, né? Mas você só vai pegar de novo esse dinheiro quando acabar o seu aluguel. Eles falam, tá aqui assim, as suas 5 semanas de aluguel de volta. Ou seja, além das 5 semanas do depósito, você tem que pagar um mês de aluguel adiantado também. Então você tem que pensar aí em 9 semanas, seria mais ou menos o que você vai gastar para chegar. Lembrando ainda que como você não vai ter conta em banco, não tem trabalho aqui, eles se sentem um pouco correndo risco, né, de alugar para um recém-chegado. Então existem muitos casos, o cara pode pedir até, sei lá, 3, 6 meses de aluguel adiantado para garantir que você não está ali só chavecando, que você não tem emprego, você não tem nada para comprovar que você vai conseguir pagar aluguel. Então é bom se preparar bastante. Por isso que normalmente as pessoas já vêm e já alugam um quarto, né, que aí não fica tão caro assim. Perfeito. Vamos falar de quarto. Muito obrigado pela introdução, exatamente. Então, tá, tudo bem, ficou caro então calma aí, vamos baixar o nível. É normal para as pessoas, principalmente brasileiros, mas pessoas de vários países, para chegar aqui em Londres e dividir casa com outras pessoas. É a coisa mais comum, porque é tudo muito caro, o aluguel é caríssimo, então faz sentido o cara chegar, dividir um quartinho para, né, só pôr o dedinho ali na água para ver como é que é antes de você... A gente mesmo dividiu o quarto quando chegou aqui. Exato. Por um bom tempo. Foi bem legal, a gente dividiu com amigos, foi bem bacana a experiência e a gente morava num bairro maravilhoso, né? Sim, a gente ficou uns 2, 3 anos, né, dividindo casa, sempre com amigos já do Brasil, amigos de longa data, então foi bem bacana mesmo. Então assim, se você vai pegar só um quarto dentro de uma casa, né, para dividir, normalmente você consegue achar por 500, talvez seja um pouco difícil, 600 libras já começa a ser possível você achar dentro da zona 3 de novo, né?
Quanto mais longe do centro, claro, tende a ficar um pouquinho mais barato. Mas mais ou menos por aí. E normalmente as contas já estão inclusas nesse valor, então é uma diferença bem grande do que você pegar uma casa inteira. Então essa opção é bem legal para quem está chegando em Londres e não precisar se preocupar com essas contas extras, e internet principalmente, né, para falar com todo mundo e fazer as suas correrias de emprego e tudo mais, já está tudo incluso no quarto, então vale a pena. Total. Aliás, é uma coisa cultural até, né? Aqui é muito comum, mesmo a molecada inglesa, eles saem de casa cedo e já vão morar com os amigos, ou dividir quarto com alguém, né? Seja para estudar ou para trabalhar. Mas essa independência acontece muito mais cedo aqui do que acontece no Brasil. No Brasil não é muito comum, né, se dividir casa com pessoas. É, né? não. É, lógico, existe, mas não é que nem aqui. Aqui a pessoa vai pra faculdade e já mora fora. Então pronto, você já conseguiu o seu lugar pra morar e agora a primeira coisa que você precisa é se comunicar com o mundo lá fora. Sim. Você precisa de um celular. Antes de comida, hoje em dia, é o celular, né? Que vem. Bom, para gastar de celular aqui, né, hoje em dia, para você pegar um ônibus, se você usar transporte eficientemente, né, aqui no Reino Unido, é legal ter um celular com dados e tudo mais. Então vamos pensar aí que umas 15 libras mais ou menos, acho que já dá para começar a brincar de celular, se você já tem um aparelho, né? Se você ainda não tem um aparelho, 30 libras já dá para com certeza já pegar um aparelhinho bem bacana e ter aí um plano bem razoável também. Ainda mais que quando você está em casa, você está usando Wi-Fi, né? Se é só para rua, com certeza esse valor vai cobrir. Bom, agora que você já tem um teto, né? Já não está mais passando frio, você já tem um celular para conseguir chegar nos lugares, né? Saber o horário do ônibus, do metrô, vamos entender quanto custa então dar um rolê por Londres. Existem duas formas de você pagar, aliás, 3 formas de você pagar para o transporte público aqui. Você pode usar o seu cartão de débito, se você tem um banco aqui, que é o que a gente usa faz muitos anos já. Tem a opção do Oyster Card, que é o cartãozinho azul, que ele faz muitos anos que ele é o cartão oficial do transporte, então você coloca dinheiro dentro dele e você vai usando. Ou você pode comprar também um papel, né, que você compra em algumas máquinas, alguns guichês, que seria um ticket de papel mesmo, que tende a ser a opção mais cara, mas vai depender do caso. Pensando então que você está morando na Zona 3, se você pegar o metrô da Zona 3 para a Zona 1, por exemplo, né, ir lá, dar um rolê ou procurar um emprego, alguma coisa assim, você vai gastar em média 3 pounds. Se for de trem, dependendo de onde você tá, uns 4 pounds. Só para você ter uma ideia aí de quanto que gasta. Exato. Sempre vai ter uma variação com o horário, com a região, etc. Mas o trem costuma ser um pouquinho mais caro, em alguns casos só tem trem, né, não vai ter metrô. Mas o metrô é a opção mais comum mesmo, que as pessoas costumam usar. Se você for pegar ônibus, vai ser 1,50. Isso. Então é bastante econômico andar de ônibus por aqui. Sim. E se você está morando mais afastado, né, se não fosse zona 3, se você está na zona 6 ou até fora de Londres mesmo, você tem que levar muito em consideração que às vezes o aluguel é mais barato, só que o trem fica bem mais caro. Então você pode gastar aí 10, 20 libras para regiões próximas de Londres, e esse preço pode ir, se você for lá para o meião da Inglaterra mesmo, pode chegar a 30, 40 libras. Então você tem que realmente levar isso em consideração junto com o preço do aluguel para tomar a decisão de onde você vai morar. Então agora que você já entrou no bus, bora pro supermercado que você deve estar morrendo de fome, né? Bom, então vamos dar um rolê aqui no supermercado para você ter uma ideia de quanto custa a comida em geral, né? Vamos dar uma olhada nos itens básicos, porque vai ser um gasto inevitável quando você estiver aqui. Vai! Steak, aliás, bife, aqui é vendido por unidade, R$2,50 o mais barato, R$3,50, R$4,50. 10 fatias de queijo, R$1,70, R$2,50 para 16 fatias, por aí. Um potinho de tomate, 75 centavos até 1,65, 1,70, 1,85 orgânico. Salada, 1 libra, 1 pound de brócolis, 1,60. 4 a 6 maçãs, 1,50, 1,60. Suco, 1,50, 1,5 litro, 2 libras, 2,50. Manteiga pequena de passar no pão, 2 libras. 1 litro de leite, 80 centavos. Alternativas de leite, soja e tal, 1,60, 2 libras. 12 ovos de galinha free range, 1,70. Quilo de açúcar, 1,50. Pão de forma com semente, 1,10. Meio quilo de fusilli, 1,40. 1 quilo de arroz, 1,50. 14 Lindor chocolates, £6. Sucrilhos, 2,50, meio quilo. 40 lavagens de roupa, 40 cápsulas, 8,50. 1 litro 25 de coca, 1,50. Uma garrafa de vinho, mais ou menos aí 7 a 10 libras. Pringles, metade do preço, 1,25. Caixa com 12 Heineken, 8 libras.
garrafinha, né? 200 gramas de presunto, 2,20. Quilo de coxa de frango, 1,50. Ou 600 gramas de filé, 3,60. Agora você já tem uma ideia, então faz as suas contas aí. Vai. Tá, agora que você já tá com esse monte de número aí na cabeça, vamos pegar um papel e uma caneta e começa anotando aí que a gente vai dar um exemplo de uma pessoa que chegou em Londres e a gente vai ver quanto que ele vai gastar no fim do mês. Como ele chama? João, o nome dele é João. João. Então, o João, ele trabalha na zona 1 e ele mora na zona 3. Então, ele gasta aí de metrô uns 170 pounds por mês. Isso considerando que ele iria então 5 vezes por semana, né? Aquela coisa, descansa 2 dias, 170 libras por mês. E ele tá pagando também de aluguel no quarto dele umas 600 libras. Perfeito, já com as contas inclusas, né? Que ele tá dividindo, ele chegou há pouco tempo, né, João? Chegou mês passado. É, ele tá dividindo o quarto ainda pro pessoal. Então, 600 libras de quarto. Mais 170 de metrô. Beleza. O João também não é de comer na rua, ele é um cara que é consciente, né? Que não pode sair gastando dinheiro, então ele come em casa, basicamente, né? Sempre. Então ele gasta no supermercado mais ou menos umas 160 libras, sem regalias, né? Mas também sem, né, comprar tudo mais barato. Uma comidinha Honesto. honesta. Só que o João, ele não gosta de só ficar trabalhando e indo pra casa toda hora, né? Ele sabe que isso não é vida, né? Então ele gosta de tomar uma parte com os amigos também, ele sai ali 2 vezes por mês, né? Na humildade, né? Sem ficar esbanjando. Toma ali 2 pintezinhas, pede uma batata frita. Então ele gasta aí umas 30 libras por mês pra tirar esse rolê, tirar essa onda aí 2 vezes por mês. Afinal de contas, você tá em Londres, né? Tem que aproveitar um pouquinho. E a gente não pode esquecer do celular também, que a gente falou que é umas 15 libras, né? Então vai anotando aí. Em 1.000 libras você consegue ter o mínimo possível para você ter uma vida ok aqui em Londres. Porque existe um negócio que chama living wage, que em vez de salário mínimo é quanto se precisa para realmente ter uma vida decente em Londres. E aí é um pouquinho maior, em vez de 8,72 por hora, que é o salário mínimo, é 10,85 por hora, que considera-se o mínimo que você tem que ganhar para ter uma vida decente. O que vai dar aí 1.900 libras por mês. Perfeito. Sim. Aí sim. Aí começa a ficar mais interessante o negócio. Vai te sobrar 1.500 libras por mês. Então você tá aí, fora o básico, vai sobrar 500, vai. Aí já dá pra, Aí né? já dá pra começar a brincar, juntar um dinheirinho, fazer uma viagemzinha e tal. Dá pra viver uma vida confortável. Sim, dá até pra comer um hambúrguer, né? Dá. Por isso que é importante também, sempre que você chegar aqui, não se contentar com salário mínimo, não. Bora correr atrás aí com um salário melhor. Exato. Inclusive, se você tá procurando uma ajuda nesse sentido, o Londres na Lata Academy tá aí também para ajudar as pessoas a conquistar uma carreira aqui no Reino Unido. Então vê na descrição que tem mais detalhes também se você não conhece. Ou seja, dá pra viver com salário mínimo em Londres? Dá. É recomendável? É fácil? Não é. Não é. Porque você vai ter uma vida muito restrita, vai ser super difícil. Tenha muito isso em mente. Então assim, eu tô indo para Londres realizar meu sonho porque Londres é primeiro mundo e lá eu vou juntando dinheiro. Se você vier ganhando salário mínimo, não vai ser tão simples assim. É possível? É possível. Você divide um quarto em vez de uma casa com alguém, você pode dividir até quarto, de repente, com as pessoas. Você economizar em todos os mínimos detalhes, você até consegue juntar um pouquinho. Mas o certo é você ganhar um pouquinho mais. Salário mínimo é complicado. Lembrando, mais uma vez, que cada um tem um estilo de vida, né? Não é que assim acabou. Vai depender muito do que você quer, como você quer viver aqui. Se você quer realmente ser restrito ou se você quer aproveitar e viajar e gastar mais dinheiro. Então, assim, é muito difícil a gente falar um preço, né? Tipo, dá ou não dá. Tudo depende muito Do estilo da pessoa. do estilo da pessoa. Você come caviar, vai ser mais complicado. Agora, se você tá um pão com queijo, ele tá legal, né? Fica mais fácil. Mas o que é importante falar é que aqui tem espaço para todo mundo e se você vier com vontade de trabalhar e, sabe, conquistar o seu espaço, você vai conseguir. Bom, então é isso. Custo de vida 2021 é isso. É isso mesmo! É isso! Bom, é isso. Agora acho que deu para ter uma boa noção de quanto se gasta em Londres hoje em dia, né? Pensando em 2021. Londres é uma cidade cara, principalmente a parte do aluguel, mas como você viu, comida, por exemplo, não é tão caro assim. Não é tão caro. Se você tiver mais alguma pergunta de custos e tal, pode deixar na descrição e a gente vai respondendo pra vocês, porque a gente, né, fez uma coisa bem genérica aqui pra todo mundo, mas a gente pode ir conversando aí nos comentários. Beleza? Vai! Vai!